capítulo 33 de Êxodo. Eu falei já? Não, capítulo não. Capítulo 33, versículo 11. Todos acharam aí? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. De novo, 11. Falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. No versículo 7 até o 11. Do 7 ao 11. Segunda Coríntios 3, do 7 ao 11, vamos ler. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Você não recebeu uma glória que passa. Você recebeu sobre si uma glória eterna através da presença do Espírito Santo. Senhor, nós consagramos esses textos, essas palavras que são tuas. Desejamos que elas agora atuem no nosso coração com liberdade, com franqueza, com autoridade, que saímos todos aqui cheios, plenos, repletos, alimentados, Pai, conscientes de que o Senhor nos chamou para algo mais. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. O que é o rosto? O que é a face de alguém? Os dois textos falam da mesma coisa, de uma glória que era a glória de Deus, exatamente a glória que Deus é, a própria presença dele na vida, no Antigo Testamento, naquele caso, de um homem especial chamado Moisés. Com ele aconteceu algo específico. Deus quis assim, não sabemos exatamente por que é que Deus quis fazer com que o rosto de Moisés brilhava. Você pode fazer alusões teológicas, você pode fazer algumas ligações, mas Deus tem seus propósitos muito mais do que os nossos pensamentos. O fato é que o texto conta assim, que de tanta relação que ele tinha com Deus em intimidade, quando ele voltava resplandecendo. Então significa que de fato uma relação com Deus faz com que as pessoas possam brilhar. Isso é possível. Este brilho lá era um brilho que desvanecia, porque não havia-se ainda o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. As profecias de Joel vão apontar isto lá quando Jesus é assunto aos céus e o povo e a igreja está lá em Jerusalém, isso depois de muitos anos. Mas enquanto isso não tinha acontecido, é fato que Moisés tinha uma relação com Deus de intimidade, e essa intimidade fez com que a glória de Deus resplandecesse, não sobre o peito, a cintura, as pernas ou os pés, ou o joelho de Moisés, mas resplandeceu no rosto dele.
Não sei se você já parou para pensar nessas coisas. Quando você se relaciona com as pessoas, a parte mais inteligível, ou a parte que faz sentido, é a fisionomia. Você conhece as pessoas pelo rosto que elas têm, não é assim? Deveria. Tem algumas pessoas que acabam conhecendo algumas irmãs estranhas, não pelo rosto, infelizmente, mas por outras coisas e outros atributos, né? E assim também com as mulheres, muitas vezes, né? A grande exposição do corpo hoje é que não importa muito o rosto, desde que o corpo seja legal, desde que o corpo esteja malhado, desde que o corpo tenha estruturas e possa ter alguma coisa que chame a atenção. Tanto é que existem jargões muito feios do tipo, não, o rosto você cobre com a bandeira do Corinthians. Quem já ouviu essas expressões absurdas? Eu espero que você nunca tenha repetido ou falado, né? O que é mais importante é você pensar que pelo menos os 5 sentidos que a gente tem, 4 deles estão no rosto. Você enxerga com esses olhos que você tem maravilhoso. Você sente o cheiro de uma boa comida com esse nariz que você tem. Alguns irmãos têm um nariz bem especial. Só que isso carinhosamente, não, né? A gente ouve. E aí a gente sente o gosto das coisas com a nossa boca, está tudo no nosso rosto. E tem um sentido isso. Faz sentido você se relacionar com o rosto de alguém. Faz sentido você se relacionar com a cabeça. Porque Cristo é a cabeça. A igreja muitas vezes passa a se relacionar mais com o corpo. E as pessoas que ficam se relacionando muito com o corpo de Cristo, se esquecendo da cabeça do corpo de Cristo, fica mais acostumado com as relações de braço, com as relações de peito, ou seja, relações emocionais, relações do trabalho, da força. Isso não é ruim, só que você não pode esquecer, Jesus é o cabeça, e Ele é a face que você tem que buscar, você tem que olhar para o rosto que é Jesus. Muito mais se relacionar com o rosto que brilha do que com qualquer outra parte do corpo. Se Jesus é o cabeça, que sentido faz então o meu relacionamento com Ele? É que eu preciso lembrar que quem comanda os sentidos do corpo é a cabeça. É a mente que faz com que o corpo seja operoso. Tanto é que quando tem morte cerebral, né, os da medicina que sabem, ainda que o coração permaneça batendo, não há mais nada o que fazer, não é isso? Pode acontecer até um milagre, mas assim, 1 em 1 milhão, sei lá qual é a estatística, mas normalmente se desliga os aparelhos. A pessoa não tem, e se voltar, provavelmente quando volta com uma série de sequelas. Morte cerebral significa que a mente não comanda mais nada. Uma coisa é certa, Jesus já morreu e já ressuscitou, e a mente dele continua comandando o corpo, que é a igreja de Jesus. Quantos querem que Jesus comande a sua vida? Você tem que se relacionar com a cabeça. Mas e o corpo não é importante deles? E a igreja? As pessoas são importantes. Eu sou braço, o outro irmão é pé. Puxa, Paulo até fala disso, que cada um até, ele fala sobre os membros do corpo, assim, não tão... Enfim, assim, ele fala sobre indecorosos. Ele usa, acho que ele usa esse trecho, esse termo, né? Porque você tem corpo e tem partes do seu corpo que são, assim, partes que a gente mantém escondido, né, irmão? Graças a Deus, né? A gente, assim, aquela parte que Deus também deu, mas assim, essa parte é só para núpcias. É uma parte que só sabe quem tem intimidade, entendeu isso ou não? Normalmente essa parte só vem depois do rosto. Deveria vir primeiro o rosto. E o rosto, quando faz sentido, quando eu ouço quem fala comigo, quando eu entendo a fala, quando eu me apaixono pelo que ela diz, pelo que ela falou, pelo que ela me convenceu de ser a pessoa. Eu não posso me apaixonar por alguém pelo simples, não importa. Importante assim, é meio burro, mas é burro, mas é bom. Ela é meio lesada, mas é uma delícia, né? A gente ri disso, mas é terrível. Esta é uma relação que a gente pode chamar de uma relação prostituída. Porque este corpinho que o irmão tem, vai cair.
Vai passar. Vai chegar o dia em que as marcas aparecem, em que algumas partes insistem em tomar posse de você mesmo. Você não quer, você até dá ordem, você põe a mão e diz: não, sai desta barriga que não te pertence. Mas já pensou se a minha esposa casou comigo só pelo corpo atleta que eu tive? Quando? Onde? Estaria perdida. As fotos entregaram essa semana. Eu fiz um momento de remember, né? E tem umas fotos lá. Obrigado. A pastora Débora, irmãos, a pastora Débora, depois da minha mãe, é a segunda pastora a ser canonizada na Cal. Madre Débora, vamos fazer uma prece. Madre Débora de tudo. Família, né? Mas a pastora Débora é uma mulher de visão espiritual. É uma das poucas que olham sem maldade. Obrigado, pastora Débora. Os demais precisam de cura e a gente tem que orar. Vamos continuar. Essa igreja está de pé por causa da visão da pastora Débora, que quando olha para vocês, vê vocês lindos e nem vê que vocês são horríveis. Quando você se relaciona com a cabeça de alguém, você se relaciona com a essência da alma, porque o cérebro é a alma. As coisas que falo e as coisas que aprendo não estão impregnadas no meu corpo, estão impregnadas no meu intelecto. O intelecto é mente, ela comanda o meu corpo. Este corpo, a Bíblia diz que inclusive ele vai ser comido. Mesmo que seja devolvido para uma espécie de arrebatamento, o teu corpo será ao mesmo tempo ressuscitado e transformado, porque esse teu corpo é corruptível, não pode entrar na glória. Então quer dizer, você nunca mais terá essa mesma imagem que você tem, o que para muitos aqui, aleluia. Piada. Você se relaciona com a alma das pessoas. E o Espírito Santo vivifica o que elas são. E aí então já não importa mais o corpo. O que importa é você olhar para o rosto de alguém e ter um olhar de amor. Por isso Jesus sempre fitou os olhos nos rostos das pessoas. Face. Eu sei que a gente usa a cara, né? A expressão, o fulano não vai com a minha cara, né? Para quem tem cara é cavalo, aquela história. Mas popularmente falando, o rosto, face ou cara, isso que você é importante. Você carrega o teu rosto, e o teu rosto é uma coisa importante. Eu estou olhando para ele agora, você está olhando para o meu. E o nosso relacionamento se dá por isso. É através de uma foto que te identificam, não tem como. É ali, independente da foto. Tem os irmãos que carregam uma foto que, irmão, você pega o RG da pessoa, você fala assim: para de mentir. Não é possível que você já foi assim, né? Tem irmãos que você fala assim: não é possível. Tem uns irmãos que você vê, na época ainda tinham cabelo, né? Uma das fotos que eu postei, eu achei muito legal. Você vê, pastora Débora, algumas pessoas, tem irmãos na Praia Grande que tem seu coração ainda. Eu postei as fotos lá também no grupo e falei: nossa, bispo, que bacana, você parecia aquele menino do Backstreet Boys. Eu fiquei super feliz. Aquele meu cabelinho McDonald's, né? A única coisa que atrapalhou aquela foto não é a pochete, mas nós precisamos. Agora veja, se você pudesse ter uma visão clara de Jesus de corpo inteiro, qual é o primeiro lugar que você olharia? O rosto. Tinha uma canção antiga, né? Tinha uma canção antiga, que é da época da pastora Lídia. Queria saber como era o teu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos. É assim, né? Como começa? Sempre. Quem falou? Eu falei, é a Lídia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram em ver o seu rosto, sentir sua mão. Também queria
a mesma alegria pelo seu rosto bem juntinho a mim. É isso? Aí o refrão não. Eu creio. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Pode dar um glória, irmão. Você está numa igreja. Isso, você está no culto. Lembra que está no culto? Aleluia, santo, Jeová. Olha uma coisa, busque a face do Senhor. Quando você vai no jogo lá, fala um monte de palavrão, Deus está revelando. Quem riu é só com esse aí. Olha lá. Segurou na mão. A igreja precisa se relacionar com o rosto de Jesus. Agora pegou, você fala assim, ótimo. Tem uma foto aí? Jesus está presente em cada um de nós. Aumenta a sua responsabilidade de não ser quem você é para as pessoas, mas de ser quem Jesus quer que você seja, para que elas se relacionem com o próprio Jesus. Toda vez que você está na jogada e que é a sua carne lá, quem as pessoas estão vendo é o seu corpo falível, as suas ideias, os seus compartilhamentos, as coisas que você acha que são coisas que podem favorecer. Então às vezes a gente percebe que por vivermos aqui sem morte, você precisa morrer para que Cristo possa nascer em você, para que as pessoas possam olhar para a igreja e ver, tem um rosto de Cristo ali, porque eles se amam, eles se perdoam, eles estão juntos, eles partem o pão, eles querem viver a graça e a glória, eles levantam as mãos, eles se rendem, eles se prostram, eles amam a palavra. O relacionamento deles é com Jesus que vive, e eu percebo Jesus neles. Isso é face brilhante. Então veja, irmão, você acha mesmo que Moisés está em vantagem? Quer dizer que o rosto de Moisés brilha mais que o nosso? É isso que Paulo está falando. Se o ministério da condenação foi tão glorioso, quanto mais o nosso, que agora é vivo e eficaz. Aquilo ele tinha que tampar com o véu, porque passava. Ele não queria que ninguém soubesse que a glória já tinha ido. Então ele colocava um véu. Moisés chegou, o rosto dele estava brilhando. Ih, já não brilhava faz tempo. Porque não se conservava. O único capaz de conservar a glória de Deus na sua vida é o Senhor Jesus, através do seu Espírito. A igreja tem que brilhar por isso. As pessoas precisam reconhecer um grupo de pessoas que estão juntas, não só porque se gostam, não estamos juntos só porque não tivemos opção, não estamos juntos só porque o pastor é parecido com o menino do Backstreet Boys. Desculpa, irmãos, é que ficou tão marcado na minha vida isso. Eu sou uma pessoa de fé, você não pode zombar da minha fé. Creia você no que você é. Eu sei que alguns irmãos aqui acreditam que são, sei lá, Pedro de Lara, Nasci de Almeida, cada um sabe. Ontem no jantar, não queria falar não, mas tem umas irmãs aí que passam assim, irmão, você na liberdade as pessoas passam do limite. Eu estava lá no karaokê, no videokê do pastor José Luiz. Pastor José Luiz, ele tem um videokê que tem uma marca, né? Aquele microfone foi o microfone que nós começamos a igreja, né? É só pensar nisso. E aí ele trouxe e tal, e a gente canta canções assim, que são verdadeiros hinos de louvor, né, irmão? Você cantar Roberto Carlos, é louvor, é adoração. Aí vem umas irmãs e cantam umas coisas e falam assim, por mais que você ministre, você dá vontade de fazer o quê? Excluir, né? Mas como é um jantar de casais, a gente deixa, né? Cantaram lá. Mas podia pedir vocês fazerem aqui. Tem visitante para escandalizar. Irmãos, nós somos uma igreja séria, amamos a Jesus, não fique preocupado, tá? Mas hoje não, tudo tem seu tempo debaixo do céu. Eu quero falar bem rapidinho como é que funciona buscar a face de Jesus. Porque a gente fica, às vezes, pensando, imaginando o rosto. Aí você pensa no rosto
daquele Jesus lá da Páscoa, que a Globo mostra desde 74. É um Jesus loiro, de olhos azuis. Aquele Jesus é top, meu. Né? É um Jesus que muitas irmãs gostariam de, né? Ô Jesus, esse Jesus na ceia aí ia ser bênção, né? Lá na igreja, cantando louvor, um pastor desse aí. Aí vem, de repente, quebra o paradigma e coloca um Jesus mais meio assim, meio latino, né? Tem um Jesus mais latino. Falou, esse Jesus aí, legal, meio porto-riquenho, meio México, né? É um Jesucristo. Aí vem Mel Gibson, um cara falando aramaico no cinema, né? Mais parecido com o rosto comum, mas ainda é um Jesus muito bonito, né? Um Jesus com barba feita, um negócio. Aí você fala, quando eu vou orar, eu penso em quem? No Jesus do Mel Gibson, no Jesus muchacho? Você tem que pensar no Cristo da Bíblia, que não tinha aparência e nem formosura, logo era um rosto comum. Se não tinha aparência e formosura, pensa em mim. Já está na vantagem. Era muito comum, um rosto comum, não era uma pessoa, nossa, chegou o cara. Ele foi confundido, tanto é que para ser destacado, Judas teve que beijá-lo. Ele falou, quem eu beijar é ele, porque eles se pareciam. Então teve que ter até um toque. Ele falou, vou mostrar para vocês quem é. Ele não era uma pessoa flasheira, ele nem queria isso. Ele nunca quis ser reconhecido por ninguém, ele só queria fazer a vontade do Pai. Então quando eu falo rosto, eu não estou falando agora numa fisionomia, estou falando de você saber que ele é o cabeça que quer comandar sua vida. Então primeira coisa, reconheça a tua dependência, a dependência do perdão do Senhor, e sempre deseje ter um coração puro. Para se relacionar com a fé, essa face do Mestre, o coração tem que estar limpo. Não parece que a gente está lascado? Quem tem um coração limpinho? Irmão, você tinha que ter levantado a mão agora, pela fé. Eu fiz Você caiu na armadilha? Pelo sangue de Jesus, levante a sua mão agora comigo, diga assim, meu coração está limpo sim. Jesus me perdoou. Senão você, quer dizer, o que você veio fazer? Eu só vou para a igreja para ter mais certeza da minha desgraça. Eu venho, eu sei que eu sou um baita desgramado, e eu volto para casa mais desgramado ainda. Meu irmão, o inferno te enganou. Olha lá o texto de Salmo 51. Nem parece que vocês conhecem o pastor que vocês têm, meu. Salmo 51, versículo 9. Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Ele estava cheio de contaminação, condenação, se sentindo o pior dos bandidos. Ele estava mal, ele não estava bem, ele estava com umas crises, estava pensando, meu Deus, e agora será? E enquanto ele se calou, foi um problema para ele. Mas no versículo 9 ele diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aleluia! Quando você olhar para o rosto do mestre, não pensa que vai ter um mestre lá falando, eu sabia, eu sou Jesus, meu bandido. Você acha que eu não sei que você é um salafrário? Ainda tive que morrer na cruz por você, carniça. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Jesus, não ficou ninguém. Eu também não te condeno. O rosto de Jesus é esse rosto, irmãos. É um rosto que constrange você a se purificar. Não é que você é legal. Você tem que entender isso uma vez por todas. Você, deixa eu ficar limpinho. Aí agora eu vou me aproximar. Ó Jesus, estou limpo, hein? Ó o cheiro. Tá gostoso? Passei da Vene. Jesus não se encanta com seus cremes. Você pode tomar um banho de Victoria's Secret. Ele sabe o que está lá dentro. O que Jesus quer
é que você, mesmo como você está, você se aproxime reconhecendo que você precisa ser purificado todo dia. Essa é a razão do evangelho que nós pregamos aqui. Pregamos o evangelho de confissão, de arrependimento, de abraçar o perdão. Como eu sei que sou perdoado, então o arrependimento me leva a me relacionar com o rosto de quem é santo. Hoje eu subi lá na plataforma para ministrar a palavra aqui na Fonte da Vida. Eu ministrei lá às 4h30. Acho que é a 4ª vez que eu estou lá. E o pastor Amâncio sempre tem umas pegadinhas comigo, ele fica toda hora me provando, né? Eu sentei lá do lado dele e falei: aí, você é santo? Falei: justificados pela fé, temos paz para com Deus. Eu fui santificado pelo Santo de Israel, então eu sou santo. Falei: sabe a resposta? Eu também sou santo. Aqui, um monte de santo aqui, estamos na santidade de Deus. Você está santificado. Não se trata de perfeição. Foi Jesus que te santificou. Sede santos como eu sou santo, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Como é que eu vejo o rosto de quem é santo? Quando eu deixo a santidade dele me constranger. A santidade do Senhor me constrange para eu largar as coisas que atrapalham a minha santificação. A santidade do Senhor me constrange para eu abrir mão das coisas que me contaminam. Meu irmão, minha irmã, todos vocês aqui estão caminhando em rumo à glória. Agora eu lembrei mais de uma, hein? Lembrei de uma agora. Puxa vida, a Darlene Glória que cantava. Eu vou lembrar. Ai, puxa vida. Daqui a pouco eu lembro. Então você está caminhando em rumo a esta glória. E até que você chegue lá, eu quero que você saiba que você precisa buscar a face do Pai com arrependimento e muita vontade. Quem aqui, quando pisava na bola em alguma coisa que os pais diziam, depois quando você consertar isso aí, você tinha um pouco de dificuldade de olhar no rosto? Sim ou não? Sim. Olhar no rosto de pai e de mãe? Você meio que desviava o olhar, assim, meio que você entrava na sala meio, não era? Dava um certo constrangimento, porque só o rosto, porque você sabia. Agora Jesus não quer isso. O Senhor quer que você entre, e aí você fala: Senhor, eu sei que se não fosse a tua graça, eu seria fulminado aqui, mas pelas tuas misericórdias hoje, eu sei que o teu perdão me alcançou. Eu quero continuar olhando para o teu rosto, porque é o único alvo que eu tenho. Eu quero continuar olhando para o teu rosto, porque é a única imagem que eu tenho, simbologicamente falando. Duas coisas importantes. Mais uma coisa importante é valorizar o sagrado privilégio de você estar junto dele. Abra lá em Mateus no capítulo 17. Mateus 17. Mateus 17, versículo 1 ao 8. Eu não vou ler. Eu vou ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, aquele que tinha um rosto que brilhava lá, mas depois passou, e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, aos discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Quem gostaria de uma experiência dessa aí? Mas essas experiências estão ainda disponíveis para a igreja de Cristo nesses dias. Só não sei se nós estamos assim preparados. Porque Pedro também deu uma pirada no começo. Primeiro é o seguinte: você tem que deixar o Senhor te levar a lugares particulares. Está no versículo de número 1, você viu lá? 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, irmão de Tiago e João, e os levou em particular.
Sabe aquelas conversas em particular, não? Você já foi chamado para... Vem cá, eu quero conversar com você em particular. Bom, essas conversas é o seguinte: ou elas te levantam, ou elas te derrubam, né? Primeiro que graças a Deus que a pessoa teve a coragem de falar com você no particular, já te resguardou, né? Então no particular, quer dizer, entre você e uma pessoa, a hora é o seguinte: como só vocês, é hora de falar tudo que precisa ser falado, com decência, obviamente, e respeito, mas é a hora que a intimidade tem que ser exercida. Particular é intimidade. Dependendo da razão pela qual a pessoa te chamou, pode ser que essas particularidades não sejam tão edificantes. Mas não tenha medo, Jesus nunca vai ter essa intenção. Quando Ele te chamar, Ele vai te chamar para particularidades abençoadoras. Tiago, Pedro, João, venham comigo. Jesus não contou para ele, falou: hoje eu vou me transfigurar diante de vocês, vão ver minha glória, eu vou brilhar, vai vir uma nuvem, vai ser fantástico. Quem quer ir? Ia ser um problema. Jesus convidou e falou: vamos comigo orar. Pode até ser, agora só elucubração, tá? Eu não sei como é que foi. Você já... Aí Pedro falou assim para João: rapaz, ele ora muito, não para de orar, está até pensando em passar para Mateus minha vaga. Aí João falou: não, mas não, e quando ele começa, ele não para, ele ora. Lembra aquela vez que a gente dormiu? Não sei, que tem um fôlego, que tem uma... Não sei, deve ser porque ele é Deus. Eu não sei se você já veio para a igreja e falou: eu vou lá, vai. Ih, rapaz, já sei, 4 louvor no coração, tem a oferta, às vezes tem uns avisos, aí palavra, bênção apostólica, uns cumprimentos no final, cantina, aí assim cantina. Você vai para a igreja meio que sabendo o que vai acontecer, você fala assim, pode ter tudo, menos Jesus resplandecendo. Pode ter uma bronca, pode ter a apresentação de uma criança, pode ter novos membros, pode ter uma mesa com ceia. A gente vem acostumado a reuniões sociais como se a gente fosse num clube onde as programações estão postas no quadro de avisos e a gente cumpre meio que uma tabela eclesiástica. Irmãos, o nosso culto não é isso. O nosso culto tem uma vivência, uma história no Espírito, onde o Senhor quer e deseja resplandecer na sua vida. Mas eu tenho que ir para esse particular com essa predisposição. E quando Jesus transpareceu, foi glorioso. Só aqueles 3 que viram. Os outros discípulos não viram. Ninguém nunca mais viu. E Jesus só se transfigurou uma vez. E o sentido aqui, se pode buscar qualquer revelação. O fato é que Moisés estava lá representando a lei, Elias estava lá representando os profetas e dando a Jesus a autoridade de que ele era o Filho de Deus, que estava vivendo a lei e os profetas e cumprindo a vontade de Deus. E Jesus ficou translúcido. Isso é um fenômeno que nem a ciência explica. De repente o cara se iluminou e virou o Automan. Não foi bom exemplo, porque é um exemplo da década de 80, Sessão Aventura, irmãos. Você lembra, Rogério? Não? Ninguém lembra? Ah, tá brincando. Era na mesma linha lá de moto laser, super máquina. Não? Irmãos, precisa pesquisar mais. Televisão não é pecado. O Automan era um cara. O Automan era um policial que foi criado por um outro policial que ele cria esse cara no computador. Ele sai do computador como o primeiro homem automático. Então ele tinha uma roupa translúcida assim. Vocês nunca viram isso? Agora vamos pesquisar, né? Vai acabar o culto, eu quero saber quem é o Automan. Meu pastor pregou. Não, estou pregando Jesus, irmão, né? Só falar para você que era mais ou menos essa enfim, esquece. Foi horrível. Tá bom, esquece essa... parecendo a espada do Star Wars, né? Mais ou menos aquilo, reluzente, translúcido, sabe? Jesus iluminou. E aí Pedro ficou chapado. Ele falou, primeira coisa que ele fala: bom estarmos aqui. Não tem como, você fica, eu quero isso para sempre. Eu quero congelar esse momento, eu não quero mais nada. O cara não tem isso mais nem em pescaria, para você ver como ele estava chapado. Para esquecer da pescaria, o cara está no outro nível.
Ele não lembrou de rede, não lembrou de pescaria, nem de barco, nem de marido, nem de esposa, nem de filho, nada. Agora eu quero isso aqui. Bom é estarmos aqui, Senhor, é maravilhoso. Meu Deus, eu nunca vi isso. Irmãos, eu quero que você saia desse culto pensando como foi bom ter estado aqui. Amém. Porque o Senhor falou comigo e Ele deseja tocar minha vida. O Espírito de Deus está aqui. Eu o adorei na beleza da santidade. Percebi que o Espírito Santo está me tocando. Isso que faz sentido. Bom estarmos aqui, é maravilhoso. Depois eles ouviram a voz de Deus do meio daquela luminosidade. Uma igreja que não ouve mais a voz de Deus, ela não reconhece que Jesus é que está iluminando a igreja. Eu espero que tudo que tem acontecido aqui do começo ao fim, estão chegando ao fim, que você reconheça, é a voz de Deus real, trovejando do céu sobre mim. Há uma palavra, o Espírito Santo se revelou mais uma vez, quando ele ouviu a voz, e a voz era uma voz maravilhosa que dizia: esse filho que vocês estão vendo, eu amo demais esse moço, ele é do meu coração, ouve ele que vocês vão se dar bem, continue ouvindo o que ele está falando. E aí, é claro, depois de ouvir isso, eles caíram de bruços. Está escrito isso, cair de bruços, irmão, para um homem adulto não é normal. Ninguém cai no chão de bruço, isso é coisa de criança. Os caras perderam a força a ponto da vontade que dá é com o rosto em terra. Quanto tempo faz que você não põe o seu rosto em terra por Jesus? Por que você não cai de bruços mesmo? Por que você se derrama completamente sem se preocupar com quem está do seu lado? Não, mas só pelo amor de Deus, peraí, tem que manter. Então no culto, na igreja, eu vim com uma roupa que, meu Deus do céu, nesse chão ainda. A gente mantém uma série de dignidades, irmãos. Só que os caras aqui caíram de bruços. Eles só queriam que o rosto de Jesus permanecesse brilhando. Eles ficaram lá prostrados e rendidos, não tinha mais força, não tem mais o que fazer. Quando você vê Jesus fazendo uma coisa que ninguém mais podia fazer, a única vontade que você tem é ficar debruçado no chão e dizendo: glória, glória, glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Não sai mais nada, você só agradece. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. Você não consegue mais falar nada, você só quer ficar ali, quer que aquilo não passe. Quantas foram as vezes que eu senti o toque do Senhor assim na minha vida? Eu desejo tanto que o Senhor faça isso mais vezes por você e por mim. Versículo 7. Depois que eles caíram de bruços, Jesus foi lá e tocou eles. Alguém já te deu um tapa assim para te avisar? Com carinho? Está na hora. Pai e mãe. Tem uns pais que... ai, moleque! Pá! Você acorda meio que... normalmente eu procuro não acordar meus filhos assim, né? A gente chega lá, dá um beijinho e tal, pega no colo, faz ali. Quando é menor, menorzinho ainda, faz mais. Um toque que você dá em alguém, sabe quando você está ali e vem alguém, coloca a mão no seu ombro e você percebe que aquele toque é um gesto de amor, de carinho. E você sente, sem a pessoa dizer nada, que só o fato da mão da pessoa estar sobre os seus ombros, nas suas costas, você percebe que aquilo... Eu já tive essa sensação algumas vezes. Não só quando estão orando por mim, mas em momentos, às vezes, em que as coisas estão assim pairando, principalmente nos cultos. Eu já tive momentos assim, em que eu percebi que aquele toque era o toque do Senhor sobre a minha vida. Mas eu permiti fazer essa comparação. Às vezes você pensa que não é só mais um toque. O toque do Senhor foi um toque de amor. Eles se levantaram dali, eles sabiam diante de que eles estavam. Aí então o Senhor disse para eles, eu só vou frisar isso. Veja o que Jesus disse para eles: erguei-vos e não temais. Essa é a palavra para você hoje. Enquanto você se relacionar com o cabeça Jesus, que se transfigura diante da igreja, pode ficar tranquilo, não tema, e é hora de você se erguer e começar tudo de novo. Fazer o que o Senhor quer que você faça, andar as milhas que Ele quer que você ande, escrever a tua história como o Senhor quer que você escreva. Quando eles desceram de lá, eles tiveram que encarar um grande desafio. Tinha um menino que estava lá com o pai, e eles estavam clamando pelo menino que há tempo se jogava no fogo, se jogava na água. Eu preguei isso agora há pouco.
Foi na descida do Monte da Transfiguração que eles encararam isso, e Jesus teve que chegar lá e mostrar para eles como é que era possível fazer. E disse para o Pai. Foi depois disso que Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Você tem um Jesus que é esse Jesus aí, que realiza todas as coisas se você crer. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Ore comigo, clame comigo. Clame pela sua vida. Diga que você quer se relacionar com o cabeça Jesus. A igreja, o corpo, é importante? Sim, ela é importante.